Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu quero deixar a palavra que Deus colocou no meu coração e ela se encontra lá em Juízes, no capítulo 16, a partir do versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do seu cabelo e da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda esta vez como Dante e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Fizeram-no descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze e andava ele moendo no cárcere. A história de Sansão ela é uma história muito conhecida e que por um lado ela é muito antiga, mas pelo outro ela é muito nova e atual. Sansão ele tinha uma força descomunal e os inimigos eles queriam saber de onde vinha tal força, a ponto dele conseguir rasgar leão ao meio, a ponto de carregar portões. Há quem diga que aqueles portões que ele carregou chegavam a pesar 3 toneladas. E é isso, o inimigo ele procura saber de onde vem aquela força. Ou seja, o inimigo ele sempre tenta descobrir de onde vem a nossa força. Mas Sansão ele cometeu um erro muito grande, que a gente muitas vezes comete. Ele esqueceu de vigiar. Se a gente for ler Juízes 16, do 1 ao 19, a gente vai ver que Dalila tentou por 4 vezes descobrir de onde vinha a força de Sansão. Na primeira, ela amarra 7 cordas de arcos úmidas, ou seja, nos cabelos dele, para que talvez ele perda sua força. Na segunda, cordas novas nunca usadas. Na terceira, ela faz 7 tranças na cabeça dele. E na quarta, ele finalmente revela seu segredo. Ou seja, a Bíblia diz que Dalila, naquele instante, percebeu em seu coração que havia descoberto o segredo de Sansão e chama os inimigos dele, que já vem com a recompensa dela. Ou seja, Sansão ele é e deve servir para nós como um grande exemplo. Exemplo esse de cuidado que devemos ter. Porque Sansão no começo da sua carreira ele serviu ao Senhor com um brilho radiante, mas a sua luz começou a se enfraquecer. Ou seja, ao longo da caminhada ele começou a perder aquele brilho que era único dele. Ele começou a se achar maior que a lei de Deus. Ele combatia as batalhas do Senhor durante o dia e transgredia os mandamentos do Senhor à noite. A história de Sansão poderia ter sido diferente se ele tivesse se conquistado primeiro, antes de querer conquistar os filisteus. Sansão ele foi um homem vingativo. Em Juízes 15, no versículo 11, diz a seguinte frase: Assim como fizeram a mim, eu fiz a eles. Porque Sansão ele foi chamado para servir ao Senhor lutando contra os filisteus. Mas ele estava colocando seus desejos pessoais à frente desse chamado. Ou seja, existiam várias causas, mas uma delas, responsável por essa revolta, talvez tenha sido seu casamento arruinado. A Bíblia ela relata que Sansão estava prestes a se casar com uma mulher de Tímna. Sendo assim, ele levou um presente consigo quando foi visitá-la. Mas ele teve uma surpresa. Quando ele chegou lá, ela já estava casada com outra pessoa, que no caso seria o padrinho de honra, onde Sansão ele já havia pagado o preço da noiva. Então ele ficou revoltado com isso e resolveu queimar as plantações de cereais dos filisteus com 300 raposas. O texto bíblico fala raposas, mas é bem capaz que sejam chacais, pois os chacais eles andam em bando e as raposas são animais solitários. Sansão ele cometeu um grande erro que foi se expor à tentação. A Bíblia fala em 1 Pedro 5,8 que sejam sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Gaza era uma cidade portuária, importante na época de Sansão, que ficava a cerca de 75 quilômetros de Zora, que era a cidade natal de Sansão. O texto não fala, mas é o seguinte, ele não deixa explícito o real motivo de Sansão ter ido para Gaza, mas a Bíblia fala que após Sansão chegar a Gaza, ele viu uma prostituta e decidiu visitá-la, ou seja, mais uma vez, a concupiscência da carne e dos olhos foram maiores e exerceram domínio sobre Sansão, e fez ele ser um escravo de suas paixões. A gente tem que entender uma coisa, não é nossa culpa se Satanás e seus demônios nos tentam, não. Mas quando a gente se expõe à tentação, passamos a ser o nosso próprio inimigo. Deus ele não nos tenta. Lá em Tiago 1,13 fala: Quando alguém for tentado, não deve dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Sansão ele traiu a si mesmo. O vale de Sorek ficava entre Zorá e Timna.
na fronteira de Judá com a Filístia, e a cidade de Bet-Semes situava-se nesse local. Sempre que Sansão entrava nesse território inimigo, ele decaía, ele descia, tanto em termos geográficos como em termos espirituais. Mas uma das coisas mais interessantes que a gente pode observar e que a gente deve ter muito cuidado é o seguinte: Sansão teve tudo para ser um dos maiores personagens já citados na Bíblia, por vários motivos. Ele em si era um milagre porque a sua mãe era estéril e de avançada idade. Sansão ele recebeu algo maravilhoso de Deus. Deus deu força a ele para ele proteger a nação de Israel, mas ele cometeu um erro muito grande. Ele decidiu seguir pelos caminhos tortuosos da vida. Se a gente for olhar o início da história, a gente pode ver algo interessante. A situação ruim começou na vida dele quando ele estava andando na terra inimiga. E avistou uma mulher formosa e foi contar para seus pais. Uma mulher formosa aos olhos, ou seja, tudo começou com algo bonito para os seus olhos. Mas ele não reparou no perigo e no fim ele ficou cego, sem seus olhos. Outro erro que ele cometeu foi colocar sua confiança em homens. Deixar a intimidade com Deus de lado, porque se a gente reparar bem, no capítulo 16, verso de número 4, fala que ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek. Com o passar do tempo, ele abriu seu coração para ela. E a Bíblia fala, sobre tudo que se deve guardar, guarda seu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas chegou um momento onde ele perdeu tudo. Ele se deitou no colo dela e dormiu. Quando ele acordou, ele havia perdido tudo. O brilho, a força e a presença de Deus. Sansão ele deu legalidade para o inimigo operar na vida dele. Ele deixou de ser guiado pelo Senhor e começou a ser guiado pelo inimigo. Juízes 16:21 fala e serve para nos lembrar que o inimigo ele é capaz de fazer em nossas vidas quando deixamos Deus de lado. Sansão ele é um dos 3 homens da Bíblia que são identificados, pode-se dizer assim, com a escuridão. Esses são Judas, Sansão e Saul. Porque o rei Saul saiu na escuridão para falar com a feiticeira. Isso depois mesmo dele mesmo proibir a feitiçaria em Israel. Judas saiu logo à noite para se matar. E Saul viveu para o mundo. Judas ele se entregou ao diabo. Sansão sucumbiu à carne. E um detalhe interessante, os 3 eles tiraram sua própria vida. Saul se jogou em sua espada após perder uma guerra. Judas se matou após se arrepender de ter entregado Jesus. E Sansão fez o templo de adoração a Dagon sucumbir sobre ele. Ou seja, a presença do Senhor já havia saído de Sansão. E que dura coisa é quando a presença do Senhor sai de nossas vidas. Que coisa triste é quando a presença do Senhor se retira de nós. Porque a presença que nos faz vencer é a presença que nos mantém de pé e é a presença que nos consola. O que nos faz extraordinários é a presença de Deus. Mas foi isso que Sansão perdeu. Ele começou a se perder em meio à caminhada, mas para ele ainda havia um raio de esperança. Os cabelos dele voltaram a crescer. Mas o seu poder não estava no cabelo, mas estava naquilo que representava a consagração a Deus. Porque se Sansão renovasse essa consagração, o Senhor poderia facilmente restaurar sua força. Mas Sansão deixou de lado essa consagração. Sansão ele chegou a um ponto da vida dele onde ele estava confiando somente nele mesmo. Confiando somente em sua força e deixando Deus de lado. Tanto que ele se levantou achando que tinha presença, mas caiu porque estava sem ela. A Bíblia fala que ele não sabia que a presença do Senhor não estava mais nele. Mas o que aconteceu com o homem que sempre vencia, com o homem que sempre ganhava suas batalhas? Por confiar nele mesmo, estava agora cego, sem força e realizando um trabalho destinado a burros ou animais de cargas. Ficar girando em volta de um moinho e servir de chacota para seu inimigo. Esse homem que foi levantado por Deus para glorificar o nome do Senhor, trazer liberdade para Israel, agora estava sendo usado para glorificar deuses pagãos. Em pouco tempo, Sansão ele foi de um guerreiro a burro de carga, de homem mais forte a homem mais fraco e desprezível. Ele foi de conquistador a conquistado. E em pouquíssimo tempo, o nível de Sansão não foi caindo com o tempo. O nível dele simplesmente despecou. Ele dormiu forte e cheio de Deus, entre aspas, e acordou fraco e cego. E o pior de tudo, sem ter consigo a presença de Deus. Sansão ele não teve cuidado com quem ele falava, com quem ele tinha intimidade. Sansão contou os seus maiores segredos às pessoas erradas e ele acabou errando. E como dizem, quem conversa demais dá bom dia até a cavalo, porque Provérbios 25:28 fala: como cidade derrubada que não tem muro, assim é o homem que não tem domínio próprio. E para terminar,
Sabe o que é mais lindo nessa história? Não são os grandes feitos que ele fez, não era sua força extraordinária. O mais lindo nisso tudo foi a oração que ele fez no verso 28, no capítulo 16. Senhor soberano, lembra de mim. Porque no pior momento ele orou a Deus e Deus lembrou dele. Ele errou demais, ele errou, sim. Ele confiou demais nele mesmo, na sua própria força, mas quando ele orou, Deus se lembrou dele. Deus, ele se lembra de mim, Deus, ele se lembra de você. Sansão, ele caiu porque achava que era maior e melhor que todos. E a Bíblia fala em Provérbios 16:32. Melhor é um longâmino do que um herói de guerra. Melhor o que domina seu espírito do que o que domina uma cidade. O declínio de Sansão ele começou quando seus olhos viram uma bela moça filisteia, e ele desobedeceu a seus pais quanto ao casamento. Desprezou seu voto de Nazireu e se contaminou. Ele venceu guerras pelo Senhor, o que fez ele achar que poderia se entregar ao pecado. E no final de tudo, o que era belo aos olhos dele acabou fazendo com que ele morresse humilhado, cego e, além de tudo, com os seus olhos furados. Sabe o que eu quero que você entenda nesse dia de hoje? É o seguinte: não é errado a gente ser forte, não é errado a gente lutar pelo Senhor, mas sabe o que é errado? É a gente achar que a gente é melhor do que Deus, é a gente achar que a gente vai conseguir sem Deus. Sabe o que eu quero que você entenda hoje? É o seguinte: que sem Deus eu não posso, que sem Deus você não pode. Se a gente colocar Deus em nossas vidas, nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir chegar longe. E é isso que você tem que entender. Enquanto Deus estiver conosco, nós vamos conseguir vencer, porque é o Senhor que estará nos livrando. Amém? Deixa eu fazer uma oração por sua vida nesse dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu só tenho a te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, meu Deus. Pai, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, mas além de tudo, meu Deus, eu sei que eu preciso de Ti. Então, meu Pai, nos livra, nos guarda e nos protege de todo o mal, meu Deus, de toda a seta do inimigo. Aqui eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado irmão. Fique com Deus. Jesus te ama. Tchau.